Pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre perícia em fisioterapia. O grande negócio que vem acontecendo, pelo menos na minha carreira, é que eu estou conhecendo um monte de outras carreiras também e está sendo muito engrandecedor conhecer as particularidades da perícia judicial aplicada a carreiras que até então eu desconhecia que poderiam fazer perícia judicial, né? E o bacana é que a gente vai pesquisando e vai entendendo que a maioria das profissões tem alguma resolução, algum regulamento agregando aí a perícia judicial como sendo uma atuação profissional e não seria diferente aqui na fisioterapia também. Vamos começar então. Perito judicial e assistente técnico. Vamos sempre lembrar que você pode ser perito judicial e também você pode ser assistente técnico na fisioterapia, como fisioterapeuta, né? E vamos lá, quais seriam as atividades que abrangem o perito fisioterapeuta? É um questionamento legal porque os alunos eles me provocam, professor, tá bom, a perícia é para todas as áreas, mas eu queria saber da minha área específica o que tem. Então eu estou buscando lá os regulamentos, estou incluindo lá no nosso Dropbox, então quem é fisioterapeuta vai lá, já tem os regulamentos, encontrei uma cartilha muito legal para quem é fisioterapeuta que está querendo atuar na área e evidentemente que não pode deixar de entender que tem que cumprir o novo Código de Processo Civil e é o que o curso aplica, né, e apresenta para vocês sobre magistrados, sobre as petições necessárias que vocês, dependendo da profissão, têm que agregar à sua própria realidade. Mas quais seriam as atividades, então, que abrangem o perito? Primeiro, análise de fatos e situações estabelecidas em documentos e apresentados na perícia. Observação eficiente em exames. Vistorias e inspeções. Lembre aí, vistorias, exames e avaliação são as diligências que os peritos devem fazer e estão lá no novo Código de Processo Civil e serão apresentadas também no curso. Investigações correlacionadas às determinadas relações com o processo atuante. E aí quando a gente começa a verificar, tá bom, professor, mas e qual é o campo que eu posso atuar? Veja, área trabalhista, área civil, área previdenciária, podendo desempenhar nas ações relacionadas ao quê? Acidentes do trabalho. Existem diversos acidentes de trabalho. Eu lembro aqui o LER, né? Quando eu trabalhava numa empresa, tinha um problema de LER e o fisioterapeuta que ia lá auxiliar a gente sanar, né, aquele problema que a gente tinha, como a gente deveria se posicionar na cadeira e tudo mais. Isso pode ser uma perícia feita num acidente de trabalho, nem se pode chamar de acidente de trabalho. DPVAT também, para saber se a pessoa tem problema na coluna, ela pode comprar lá o automóvel com isenção ou não. Seguradoras, muitos processos em que seguradoras estão envolvidas, o perito fisioterapeuta vai estar envolvido e as próprias consultorias. Seja nesses 4 itens que eu falei, por incapacidade causada por algum acidente ou outros. Ou outros, quem vai me responder são vocês aí. Vocês podem comentar também, me enviar informações, até porque eu entendo que vocês têm muito mais propriedade de causa do que o próprio Fernando aqui. Nessas ações trabalhistas são as que mais são requisitados os peritos fisioterapeutas, onde pode ser solicitado tanto pelo trabalhador, né, que se sinta prejudicado de alguma forma, ou pela empresa, para se defender de alguma acusação. Então lembre, fisioterapeutas, vocês podem trabalhar como assistente técnico do autor, assistente técnico do réu e como perito judicial nomeado pelo juiz para obter uma opinião especializada de algum caso específico na sua área. Mas mais importante do que isso é uma apresentação, como eu falo, rápida de todas as áreas, a fim de que as pessoas consigam se posicionar dentro da carreira de perito judicial. Mas aí eu fui lá nas resoluções, entender um pouquinho o que o fisioterapeuta pode, o que ele não pode dentro da perícia judicial, evidentemente. E aí nós temos a resolução do COFITO, acredito que se fale assim, COFITO número 259/2003, o fisioterapeuta é especialista em movimento humano, conhecedor da normalidade e anormalidade da cinesiologia e biomecânica humana, quer seja nas alterações patológicas, cinético-funcionais
ou nas suas repercussões psíquicas e orgânicas. Isso está lá na resolução 259. Mas aí a gente vai lá no artigo 1º, no 7º, né, parágrafo 7º, sendo essa mesma resolução, o fisioterapeuta é qualificado e legalmente habilitado para elaborar relatório de análise ergonômica, estabelecer o nexo causal para os distúrbios cinesiológicos funcionais, aí quem sabe são vocês, né? E construir parecer técnico especializado em ergonomia. E aí começa a ficar mais específico o que nós vamos tratar, porque tem uma resolução que eu encontrei muito bacana, específica da perícia judicial para o fisioterapeuta. Inclusive, existe uma cartilha que o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional confeccionou e eu incluí para vocês aí, estou mandando de presente para os fisioterapeutas analisar. Tem uma cartilha lá em PDF para esclarecer os profissionais que querem ingressar na área, além de proporcionar mais clareza sobre o assunto aos demais profissionais na área judicial, quanto até na área médica, pela importante contribuição que o fisioterapeuta pode oferecer com a sua atuação de perito judicial e assistente técnico. Lembre, o fisioterapeuta pode ser um assistente do próprio médico perito também. Então eu acredito, eu começo a ler essas resoluções e começo a pensar fora da caixa, que eu falo, né? Vocês têm que ampliar a visão. O que você sabia, não, eu vou lá, faço o tratamento fisioterapêutico lá no paciente, mas aqui você vai trabalhar como perito judicial, que aí você vai analisar o que aconteceu em um caso concreto. Como eu sempre digo, a perícia judicial como sendo uma novela, o perito, né, em qualquer área, ele é o ator que vai apresentar o capítulo dos casos técnicos. Mas vamos aumentar aí a abrangência até para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Quando a gente fala da resolução, aí eu fui lá, pesquisei e nós temos uma resolução para o fisioterapeuta, a resolução 381 de 3 de novembro de 2010, que ele dispõe aí sobre as elaborações e emissões pelo fisioterapeuta de atestados, pareceres e laudos periciais. Aí, pessoal, então, como eu sempre digo, contra fatos não há argumentos, está aqui. Se alguém falar o fisioterapeuta não pode ser perito, vocês têm uma resolução específica para isso. E o artigo 1º, o fisioterapeuta, no âmbito da sua atuação profissional, ele é competente para elaborar e emitir pareceres, atestados ou laudo pericial, indicando o grau de capacidade ou incapacidade funcional com vistas a apontar competências ou incompetências laborais, mudanças ou adaptações e seus efeitos no desempenho laboral em razão das seguintes solicitações. E já lá no item A, olha que bacana, tá laudo, demanda judicial, né, ou laudo pericial. E o artigo 4º trata especificamente do que é um laudo pericial nesses assuntos. Ele fala o seguinte: trata-se de documento contendo opinião, parecer técnico e resposta a uma consulta decorrente de controvérsia submetida a alguma espécie de demanda, seja judicial, seja administrativa ou seja de uma empresa. E aí ele esclarece, né, que é um documento redigido de forma clara, objetiva, fundamentado e conclusivo. Vai lá, artigo 473 do novo Código de Processo Civil, e eu apresento no curso aqui como elaborar um laudo pericial, nota 10. Ele é o relatório da perícia realizado pelo autor do documento, ou seja, tradução das impressões captadas por esse em torno de fato litigioso, por meio dos conhecimentos especiais que detém em face do grau de capacidade ou incapacidade funcional, com vistas a apontar as competências ou incompetências de um indivíduo ou de uma coletividade, mudanças ou adaptações nas funcionalidades e seus efeitos no desempenho laboral. Eu fico muito contente quando eu começo a verificar essas legislações, esses regulamentos, que eu vejo que as profissões estão muito preocupadas em atender a justiça de uma forma normatizada, que é o mais importante na perícia judicial. A gente não pode aqui achar, né? Perito não acha, perito ele conclui em cima de normas, em cima de resoluções, ele conclui o seu assunto. Então tem que ser sempre embasado tecnicamente. E mais do que isso, pessoal, eu ainda
acelerei mais na profissão de fisioterapeuta e descobri algumas resoluções que existem na área de laudos periciais. Aí cabe a cada um ser curioso. Eu sempre digo que o perito, mais do que tudo, ele deve ser curioso, tá? Eu posso auxiliar, eu posso dar diretriz, mas quem tem que correr atrás e conhecer profundamente o assunto são vocês. Então tem aí a resolução 381 que eu falei, tem a 351 que dispõe sobre reconhecimento da fisioterapia do trabalho como especialidade do profissional, tem o resolução CREFITO 3, número 22 de 2006, que dispõe sobre a elaboração e emissão pelo fisioterapeuta de atestado, parecer e laudos periciais laborais, tem a 259 de 2003 sobre capacidade do profissional de fisioterapia. No Código de Processo Civil, artigo 145, que dispõe que é necessário para habilitação e nomeação para ser perito, né? Agora mudou para 156, então essa resolução ela é a própria 156, que dispõe que profissionais de todas as áreas, de nível técnico ou nível superior, devidamente cadastrado no seu conselho de classe, podem ser peritos, tá? Então agora a gente pega o artigo 156 do novo Código de Processo Civil e vocês, fisioterapeutas, se enquadram lá. E por fim ainda tem a resolução COFITO 466/2016, que dispõe a desvinculação das perícias fisioterapêuticas da fisioterapia do trabalho, ampliando a todas as especialidades da fisioterapia. Recomendo que vocês, após, né, assistirem essa videoaula, procurem as resoluções específicas, entrem, confirme aí as dúvidas que vocês têm e aí sim vocês vão conseguir de forma clara, precisa, objetiva adentrarem aí na perícia judicial. Eu mostro mais ainda, eu mostro aqui o artigo 473, como eu disse para vocês. O artigo 473 ele é muito importante porque ele é o artigo que mostra como o perito judicial deve elaborar o seu laudo pericial. E aqui existem algumas condicionantes, eu vou ler para vocês, mas está lá, eu vou explicar também isso para vocês no decorrer do curso. Código de Processo Civil, artigo 473. O laudo pericial tem que conter a exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos tribunais e resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz. Então o que eu quis fazer aqui? Um enlace. Eu quis sair lá da fisioterapia, que eu estou achando muito bacana mesmo, eu estou falando aí porque está acontecendo não só com a fisioterapia, mas com todas as outras profissões, e estou apresentando de forma clara, objetiva, onde o perito de fisioterapeuta entende as resoluções que existem na sua categoria profissional, mas linka, né, façam o link, a conexão com o novo Código de Processo Civil, aí, artigo 473. Espero que vocês tenham gostado e continuem, vão em frente aí que tem bastante coisa para vocês aprenderem, inclusive agora, né, especificamente mais sobre o que é a perícia judicial, quem são as pessoas aí envolvidas na perícia, o juiz, o autor, né, o autor e o réu, o assistente técnico e mais ainda, vocês vão curtindo aí pela frente e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Um grande abraço a todos e vamos para as próximas.